gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10. Preocupação de Paulo sobre o apego, sobre a idolatria, sobre o desvio. Ele diz assim, 1 Coríntios 10, versículo 14. Preocupação de Paulo que algo entrasse no meio da igreja e pudesse desviar o foco da igreja de Deus. Nada e nenhuma coisa e ninguém pode tirar o seu foco do Senhor. A Bíblia diz assim em 1 Coríntios 10, 14, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Idolatria, toda espécie de dedicação exacerbada que seja acima da sua dedicação a Deus. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmo o que eu estou dizendo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partirmos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo, ou seja, nós não estamos em comunhão com Ele. Nós não fazemos essa prática, nós não buscamos essa comunhão. Aí ele diz assim, 17, porque nós sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Ou seja, nós precisamos tomar cuidado para que um de nós não se perca, para que o outro não se desvie, para que o outro não cometa algo que seja ruim para o corpo. Aí ele dizia assim, vede a Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios, não são porventura participantes do altar? Mas que digo, o que é o ídolo? É alguma coisa? O que é o sacrifício ao ídolo? É alguma coisa? Ou seja, isso é algo assim? Aí ele diz assim, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Eu não quero que vocês façam parte de cultos, de questões, de demônios que eles estão impregnando na sociedade. Eu quero que vocês sejam separados. Eu quero que vocês entendam que a ceia é a comunhão com Cristo. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Irritaremos ao Senhor, somos mais fortes do que Ele? Podemos assentar. A preocupação de Paulo sempre foi algumas questões que insistiam em entrar dentro da igreja. A palavra do Senhor diz assim que nós não podemos amarmos o mundo e queremos nos dividir nessa situação. Nós participamos da mesa, do cálice e nós temos comunhão com o Senhor. E isso tem que importar na nossa vida e tem que fazer a diferença. Nós precisamos tomar muito cuidado com o cálice do Senhor. Ele diz muito claro que eu e você não podemos beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Eu quero falar nesta noite sobre o cálice do Senhor. Quero que você vá comigo em Jeremias 35. Eu quero meditar com você em uma correção que Deus faz. Deus fala dos recabitas. Em Malaquias, Deus fala sobre as considerações, sobre a consagração, sobre a entrega muito maior a homens e a dedicação muito mais a coisas do que a Deus. E agora o Senhor faz Jeremias pensar numa coisa. Deus faz Jeremias pensar nos recabitas. Recabe, pai de Jonadab. Jonadab, ele tem uma direção e ele diz assim: vocês não irão beber vinho, não irão construir casas, não irão plantar vinhas, não irão ser cultivadores de vinhas. Isso veio dele. A cultura, na época, era o vinho. E sabe o que o povo deste homem fez? Obedeceu. Simplesmente obedeceu. Essa questão que eu quero analisar com vocês essa noite, sobre qual cálice tem tido o nosso paladar,
o nosso gosto, o nosso prazer. Será que eu e você temos tido prazer no cálice do Senhor? Será que eu e você temos essa avidez que todo cristão tem que ter pelo cálice? Que hoje eu quero falar do cálice da obediência. Você acha que os recabitas não tinham no meio deles pessoas que gostavam muito de uva? Eles não podiam nem mesmo comer a uva. No meio dos recabitas não haviam homens, mulheres e jovens que gostassem muito do cultivo da uva, ou mesmo de beber o vinho de mosto? Claro que sim. Mas o líder deles deu uma palavra, uma ordenança, e simplesmente eles obedeceram sem questionamento. Porque o cálice da obediência para os recabitas era algo que eles queriam beber. Por quê? Porque eles queriam agradar o líder deles. Porque eles queriam agradar o Senhor deles. Porque eles amavam aquele líder. Eles reverenciavam aquele líder como alguém que merecia aquela reverência, que merecia aquela obediência. Então o Senhor chama a atenção de Jeremias, dizendo: Jeremias, vamos fazer algo. Eu quero que você veja uma coisa. Aquilo que eu vejo, eu quero que você veja. Porque muitas vezes você não está entendendo o que eu estou falando para este povo. Eu quero que você, quando você fale com eles, você fale de conhecimento de causa. Então eu quero que você veja os recabitas, um povo que tem uma obediência absoluta na ordem que um povo tem, que um povo recebeu, e o povo simplesmente obedeceu, e tem obedecido sem questionar. Jeremias 35. O Senhor disse assim, palavra que o Senhor, versículo 1, veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles. Leva-os à casa do Senhor, a uma das câmeras, dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. Foi uma multidão. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Amã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Mazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Você sabe que os vinhos que haviam nas recâmeras do templo era o melhor vinho que existe, era o mosto. Porém, eles disseram: não beberemos vinho. Ali estava Jeremias, o profeta, ali estava o templo do Senhor, ali estava o melhor vinho, e ali estavam homens, mulheres, crianças. Você vê aqui todos quantos foram levados, jovens que disseram: nós não beberemos vinho. Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis sementes, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Não edificamos casa para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tenda. Assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. O que é que Deus queria mostrar para Jeremias? Qual era a indignação de Deus? Indignação de Deus é a capacidade do ser humano de obedecer. Todos nós somos capazes de obedecer. Somos capazes de sermos subservientes a Deus, mesmo tendo que passar por cima da nossa vontade.
Mesmo que temos que passar por cima dos nossos desejos. Mesmo que temos que todos os dias sermos como ovelhas levadas ao matadouro. A questão é, podemos servir a dois senhores? É óbvio que não. Mas por que acreditamos que sim? E vivemos acreditando que sim. Você pode ter o seu coração e você dizer que o seu coração é do Senhor Jesus e das paixões. O seu coração é do Senhor Jesus e da luxúria. O Senhor Jesus é do seu coração e dos seus vícios. Vamos falar dos vícios da nossa atualidade. Quais são os vícios da nossa atualidade? Internet, celular, são vícios. São vícios. A tecnologia hoje tem tido mais dos crentes do que a palavra, do que Deus. As pessoas, os crentes hoje dentro das igrejas, têm a sua dedicação totalmente absurda. E eles querem sentir Deus, e eles querem a mão de Deus, e eles querem as ações de Deus, e eles querem o milagre de Deus, mas eles não querem o Deus que querem. O meu Deus é um Deus que exige, o meu Deus é um Deus que quer, o meu Deus é um Deus que determina as coisas da maneira que gosta, da maneira que quer e como quer que seja feito. O meu Deus e o seu Deus não é um Deus qualquer, que diga qualquer coisa me basta. Nós não somos discípulos de Caim, não. Somos os de Abel, que entregamos a Deus aquilo que Ele gosta, aquilo que lhe agrada. A questão que Deus queria que Jeremias visse e entendesse era que um homem, um ser humano, limitado, cheio de imperfeições, dá uma ordem. E gerações a fio obedece àquela ordem com sacrifícios. Não moravam em casas, olhava toda a população construindo, as mulheres, e eles entendam. Olhava as festas, as comemorações, as vinhas, a prosperidade dos que plantavam vinha, e vendiam mosto, e vendiam vinho, e eles não podiam fazer, porque um homem lhes deu a ordem. E aí? O cálice da bênção é o cálice da obediência. Não existe bênção sem obediência. Hoje, nós somos tão fomentados por nossas indagações, nossa vontade, nosso questionamento. Somos avesso à disciplina. Tudo que diz respeito à disciplina, nós não queremos e dizemos assim, em alto e bom som, mas é que eu não consigo. Como não conseguimos? É claro que nós conseguimos. Como eu posso dizer que algo que me foi ordenado está acima daquilo que eu posso? Vamos dizer que somos dominados por desejos, vamos dizer que somos dominados por aquilo que nós gostamos, por aquilo que nos dá prazer. Nós conseguimos. Por quê? Porque somos maiores que a nossa vontade. Porque o nosso amor por Deus é maior do que o nosso querer. Você pode dizer amém a isso ou não? O seu amor por Deus, o amor dos recabitas, a Jonadab, era maior. O respeito, a reverência, que o desejo, que a vontade, que o querer, que o prazer, que o gosto, que a cobiça, que a procura, que a busca. O cálice da bênção. Jesus morreu naquela cruz por obediência. Jesus não foi um mártir. Jesus foi o sacrifício que agradou ao Pai, por obediência. Lá no Getsêmani, quando ele orava e dizia, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ali o meu Senhor sofria, o seu Senhor sofria, orando por um livramento, mas não faça a minha vontade. Ali estava o Cristo, abnegando e renunciando da própria suposta vontade por obediência. Ele dizia, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, não é o que nós queremos que tem que valer, que tem que funcionar. O gatilho da sua destruição é a sua vontade. Quantos grilhões na sua alma estão presos pela sua vontade? Você faz o que quer, deixa de fazer porque não quer. Mas o que você quer é nocivo e o que você não quer é bom.
Como? Vivíamos assim no mundo, no período de trevas, no período de escravidão, de escuridão. Hoje somos libertos. Hoje nós recebemos mandamentos e ordenanças e simplesmente abaixamos a cabeça e dizemos sim. Você não percebe o que está acontecendo com a igreja. A igreja tem vontade própria. Os crentes têm vontade própria. Ele não quer, ele não faz. Ele não quer, ele não faz. Ele quer, ele faz. Para que a Escritura? Para que o sacrifício de Cristo na vida de alguns? A obediência é o cálice da sua bênção. Quantas coisas na sua vida poderiam estar diferentes se você bebesse todos os dias o cálice da obediência. Todos os dias, ao você acordar da cama, existe um anjo com uma bandeja na mão. E ali não tem nenhuma pérola, nem um rubi para você. Ali não tem nenhuma pergunta ou resposta à sua interrogação. Ali está o cálice da obediência. E ele diz: beba, meu filho, beba, minha filha, porque hoje você vai ter que morrer um pouco mais. Hoje a obediência tem que fazer parte da sua história, para que amanhã você possa colher vitória. Obedeça hoje. Hoje as pessoas são revoltadas, são soberbas, vivem em guerra. Guerra. Quando a palavra do Senhor tenta explicar em Tiago, de onde vêm as guerras e pelejas que existem dentro de vocês, se não nos vossos deleites que combatem dentro de vocês? Vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para gastardes os vossos deleites. Hoje é tanto querer, é tanto gosto, é tanto gosto. Você sabe por que o escravo é feliz? Você sabe por que o servo é feliz? Porque ele não tem vontade. A vontade dele é a vontade do seu Senhor. Se um dia você quiser ser feliz, eu não sei o quanto você deseja a felicidade, desista das suas vontades, dos seus prazeres, das suas cobiças, dos seus fetiches, das suas procuras, e comece a dizer a Deus: eu quero a sua vontade para a minha vida, eu quero o seu querer, eu quero os seus planos. Aí o crente olha e diz assim: mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque na alma onde o desejo é algo que está levantado, porque no coração onde a vontade é suprema e absoluta, a voz de Deus não ecoa. Apenas a voz do querer, apenas a voz do desejo. Se você faz o que quer, apenas o que quer, você é a pessoa mais infeliz da face dessa terra. Você quer conhecer o segredo da infelicidade? É o seu querer e a sua vontade. A sua vontade te leva à infelicidade. Quando você faz o que você quer, isso te torna uma pessoa infeliz. Mas quando você busca a vontade de Deus para a sua vida, isso te dá alegria, te dá prazer. Você se sente completo, porque foi para isso que você nasceu. Você nasceu para a vontade dEle. Quando você diz que em algumas áreas da sua vida você é infeliz, é porque você não está obedecendo a Deus nessa área. Eu sou infeliz no meu casamento, você diz, não há obediência. Eu sou infeliz na minha vida financeira, não há obediência. Eu sou infeliz na minha vida espiritual, não há obediência. Eu sou infeliz na minha vida emocional, não existe obediência. Porque onde existe obediência, existe felicidade. Porque a alma se compraz na presença dEle. A alma se encontra na plenitude da vontade dEle. A vontade dEle te cura. A vontade dEle te santifica. A vontade dEle te abençoa. A vontade, os desejos, os desígnios de Deus para você, livra você. E obedecer não é difícil. É difícil, irmãos? Por que se torna difícil para alguns? Por causa do domínio do querer. Os crentes estão tão acostumados à própria vontade, aos próprios desígnios, só fazem o que querem. Eu queria perguntar uma coisa para você hoje, neste dia 29 de março. O que você fez hoje contra a sua vontade, mas que era necessário, que era o que Deus queria? Eu te desafio hoje.
O que você fez contra a sua vontade? Eu não orei porque não tive vontade. É isso que o diabo quer. Você acha que eu preciso de vontade para orar? É questão de obediência. Orai sem cessar. Eu preciso de vontade para ler a Bíblia. Quando é que a minha alma terá vontade de orar? Quando isso se tornar um hábito. Quando é que a minha alma terá vontade de ler a palavra? Quando isso se tornar um hábito para mim. Então a minha alma terá desejos pela presença, pela palavra, pelo mover do Espírito. Agora eu quero falar o seguinte. Qual é o paladar que eu tenho na obediência? Obedecer é gostoso? Hein? Para quem? Para quem o ama. Quando você ama Deus, mesmo que você obedeça com lágrimas, mas você obedece com prazer. Por quê? Porque é para Ele. É para Ele. Qual é o sabor do cálice da obediência para você? Hã? O céu não está nem aí para aquilo que eu acho. O céu não está nem aí para aquilo que eu penso. O inferno sim. Quer saber o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto? O céu não está nem aí para aquilo que eu acho. E ele quer também que eu não esteja nem aí para aquilo que eu acho. Porque o inferno trabalha incessantemente para que aquilo que eu acho, que eu penso, que eu sinto, que eu quero, seja entronizado dentro da minha alma. E eu me perca das ordenanças e da obediência. O inferno quer um trono dentro de cada um de nós, com as nossas opiniões, com as nossas indagações, com a nossa maneira de achar, com a nossa maneira de pensar. O quanto de mim e de você, dos nossos pensamentos, da nossa interpretação da vida, tem a ver com essa palavra. Quando Paulo dizia, eu não posso beber o cálice do Senhor, da bênção e dos demônios. Não. Por quê? Porque o cálice da bênção é a obediência. O cálice da bênção é a obediência. É chorando, é sorrindo, seja da maneira que for. Eu preciso aprender a obedecer. Você acha que Deus é um Deus fraco? Que quando Ele vê você arriando as pernas, Ele fica desesperado e envia miríades de anjos para acabar com o seu problema, só para que você não chore um pouco mais, só para que você não se entristeça um pouco mais, só para que você não fique contrariado. Vá pensando isso. Hã? Para de achar que o seu Deus é um Deus fraco. Que fica sem dormir, vamos usar essa expressão, e aflito porque você está triste. Porque você não quer obedecer e você ficou triste. E você ficou emburrado. E você ficou encavernado. Você acha realmente que o seu Deus é assim? Pois é. Alguns de nós achamos. Será que é tão difícil nós assumirmos a forma de servos novamente? Será que é tão difícil nós entendermos que a obediência não é uma questão de escolha? É uma questão de ordenança. Sabe por que você sofre? Falta de obediência. Se nós obedecêssemos mais, sofreríamos menos. A Bíblia diz assim no versículo de número 12. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. Vocês nunca vão gostar de aprender? Gostar de aprender. Vocês nunca vão aceitar a instrução? Você gosta de aprender? Hã? Deus me ensina. Quando você erra, você se ufana, ensoberbece, você começa a tirar para todo lado, você se insurge, você olha e diz, me perdoa, me ensina. Eu quero ser corrigível. Eu quero aprender. Será que é tão difícil assim? Você acha que você sabe viver? Você acha que eu sei viver? Você acha que eu e você sabemos escolher? Sabemos pensar sozinhos, deduzir sozinhos, compreendermos sozinhos? Você está enganado.
Porque não é do homem que caminha o seu caminho, nem cabe ao homem dirigir os seus passos. Eu não sei nada. Você não sabe nada. Nós nem sequer temos uma noção de 30% daquilo que é contra nós, de todas as ciladas armadas, de todas as investidas do inimigo contra mim e contra a sua vida. Nem sequer temos noção. Quando Pedro é abordado por Jesus em Lucas 22, Pedro diz, não, Senhor. Ele achava que sabia alguma coisa, como eu às vezes acho e você às vezes acha. Às vezes nós achamos que sabemos. Quantos erros você e eu já cometemos, porque nós achávamos que sabíamos, que nós estávamos escolhendo o melhor, que nossa decisão era melhor naquele momento, porque nós estávamos embasados em nossas opiniões, em nossos conceitos furados. Achávamos que por sermos crentes e por termos uma história de algumas vitórias, ora bem, vamos dizer, muito bem elaboradas por Deus e não por nós, sabemos alguma coisa, porque nós insistimos em achar que o nosso Deus não instrui. Deus busca filhos e não sabichões. O dia que eu e você nos tornarmos sabichões, aqueles que decidem, aqueles que optam, aqueles que dizem, não estou gostando assim, vou mudar assim. Deus busca filhos. Aqueles que todos os dias dizem, me ensina, fala comigo, me instrui, fala o meu coração. Respalda, confirma, abre os meus olhos, por favor, Senhor. Por favor, me mostra, por favor, por favor. Não permita que o conforto seja um selo de tudo bem. Você acha que o conforto é um selo de tudo bem? Só porque está tudo em paz, tudo aparentemente tranquilo, é porque está tudo bem? Não permita que eu absorva o selo do tudo bem, que eu possa enxergar, que eu possa poder ver. O Senhor diz, vocês são incapazes de serem instruídos. Tem crente que bate no peito que ele acha que sabe. Ele sabe porque ele fez um curso de teologia, ele sabe porque ele deu aula na escola bíblica, porque ele prega. Irmãos, nós não sabemos nada. A vida é uma incógnita. Nós temos que aprender todos os dias a ter, a ser, a viver, a crer, a depender, todos os dias. Versículo 14. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes obedeceram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouvistes. Deus diz assim, que um homem comum chamado Jonadab foi obedecido por todo o seu povo. E que o Senhor Deus, que é Pai... Tá, tudo bem, Deus é Pai. Deus é Pai, diga amém. E como Pai, Ele quer ser obedecido. Existe uma questão de quando você fala para uma pessoa que Deus é Pai, dá aquela sensação de estar tão à vontade. Hoje em dia, a criação do jeito que está, é tão à vontade, tão tipo, sabe? É Pai, só me levanta quando eu cair, mas não me mostra o caminho. Como é que você pode reverenciar mais o seu patrão do que a Deus? Como é que você pode obedecer mais os pais do que a Deus? Como é que é possível isso aí? Como é possível? Para Deus pode ser tudo de qualquer maneira. No trabalho não pode chegar 1 minuto atrasado. Mas no culto, chega 10, chega 15, chega 20. Tem uma reunião marcada, não atrasa, chega antes. Mas o culto não interessa, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Uma vez o povo de Deus reconhece Isaías, Senhor, outros senhores têm tido domínio sobre nós. Quais são os senhorios que têm exercido sobre a sua vida? Eles obedeceram o que
O líder deles disseram: e eu madrugando, ou seja, eu me sacrifico, diz o Senhor. Ele diz: eu levanto profetas, eu levanto homens para falar com vocês. Vamos ver o versículo de número 15. Eu vos tenho enviado todos os meus servos, profetas, madrugando, insistindo e dizendo. Quantas vezes Deus insiste conosco, não é mesmo? Não é, não faça, não é desse jeito, não é dessa maneira. E eu não sei o que acontece com alguns de nós, que nós mesmos sofrendo às vezes a pena, persistimos naquele erro. Aí ele diz ainda no 15: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e aos vossos pais, porém não inclinastes o vosso ouvido, nem obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. O Senhor fala sobre o seu povo, que se mistura com as nações e se corrompe. Queria te perguntar uma pergunta para você. Diga 3 diferenças aí na sua mente de você e de uma pessoa que você conhece ímpia. Qual é a diferença? Eu não adultero, eu não roubo, que ele mente, eu não minto. Bom, já deu. Qual é a sua diferença? O que é que os filhos de Deus devem revelar em sua diferença? Hein? Qual é a obediência que está te faltando? Por que você não obedece? Pastora, mas é tão difícil. Por que é tão difícil? Porque o seu desejo, o seu domínio, o seu governo está tão aguçado dentro de você? Isso é cobrado de mim e de você. A obediência é uma ordenança. A graça não nos desobriga, a graça nos compromete, porque a quem muito é dado, muito se lhe é exigido. Muitos da nossa geração e da situação contemporânea vai dar com a cara na porta, porque fez da graça um movimento de desgraça. A graça não desobriga, a graça compromete, a graça de Deus nos compromete. Não podemos mais beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podemos mais querer servirmos a 2 senhores. Quando você está na igreja, você é crente. Quando você está conversando com crente, você é crente. Mas quando você está fora da igreja, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua faculdade, com pessoas estranhas, você é irreconhecível. Você não é crente. Esses são aqueles que bebem os 2 cálices. Como é possível? Como é possível? A mesma boca que sai bênção, pode sair maldição? A mesma boca que canta louvor, fala mal do irmão? O mesmo coração que sente a presença de Deus, também cobiça, também busca coisas nocivas. Quando em Daniel capítulo 1, no versículo de número 8, a palavra do Senhor diz que foi separado todas as iguarias, o melhor da Babilônia. A Bíblia diz em Daniel capítulo 1, versículo 8, e propôs Daniel no seu coração não se contaminar com a bebida nem com a comida. Ele prefere o cálice do Senhor, que é a obediência. Você vai perder muita coisa gostosa? Vai. Você vai perder muita coisa que dá prazer? Vai. Você vai perder muita coisa que vai maximizar o seu ego, vai deixar você com super ego? Vai. Só que você vai ganhar o céu.
Você vai ganhar o céu. Você vai ganhar o céu hoje, dentro de você, dentro do seu coração, o governo de Cristo. Mas se você opta pelas coisas gostosas, deleitosas, que massageiam o seu ego, as coisas que te dão prazer imediato, você vai ter o seu prazer aqui e o seu desprazer no inferno. Não é isso que o Senhor Jesus explica na parábola de Lázaro e do rico? Você teve o seu prazer na terra. Agora, ele que foi pobre goza do bem do céu e você é amaldiçoado no inferno. Será que eu e você queremos o nosso prazer carnal, a nossa satisfação imediata aqui na terra, e vamos perder aquilo que Deus tem para nós? É mais gostoso você engolir uma ofensa, vamos falar de paladar, ou você colocar as pessoas no lugar dela e acabar com a raça dela. Agora eu vou acabar com a raça. O que é mais gostoso? O que dá mais? Agora, você está vendo? O que é mais gostoso? Vamos falar a verdade, irmãos. O que é mais gostoso quando você vê alguém sofrer de colheita? Você dizer, glória a Deus, aleluia, meu Deus existe mesmo. Meu Deus é um Deus assim que, está colhendo. Ou você olhar e dizer, Deus, tenha misericórdia, Pai. No que eu posso ajudar? Eu quero estar com Ele nessa colheita árdua, para ajudá-lo a semear coisas boas. O que é mais gostoso? Vamos falar a verdade, irmãos. Vamos falar a verdade, nós estamos na igreja. O que é mais gostoso? Mais gostoso é virar face ou dar o troco? Mais gostoso é ser manso, ouvir e calar-se, ou você despejar tudo em todo mundo? O que é mais gostoso? Hein? O que é mais gostoso? O que é mais prazeroso para a carne? Hein? O cálice do Senhor não é para todos. Quando os dois irmãos foram pedir para Jesus, em Mateus 20, 22, o Senhor Jesus diz assim: nós queremos sentar à sua direita, lá no céu. Vocês podem beber o cálice que eu bebo? Jesus, eu quero ir para o céu. Ele pergunta para mim e para você: você pode beber o meu cálice? Você pode às vezes ser humilhado por uma pessoa que até mesmo pode estar errada. Você pode pagar o preço. Você pode abnegar. Você pode renunciar. Você pode abrir mão. Então tudo bem. O cálice do Senhor muitas vezes não é prazeroso ao nosso paladar, mas traz saúde para o nosso ventre, nos liberta do mal. Às vezes o cálice da carne, dos demônios, a cálice do inferno é prazeroso aos nossos lábios. Mas ele vai nos levar para o inferno, porque vai atenuar as maldades, a cobiça que temos dentro de nós. Mas o cálice do Senhor nos abençoa. Quero fazer uma pergunta para você. Ultimamente, qual é o cálice que você está bebendo? Dos anjos ou dos demônios? Quando você acorda de manhã, tem somente um anjo com o cálice do Senhor. Somente, porque o anjo sabe que você vai beber. Mas muitos de nós acordamos pela manhã e de um lado da cama existe um anjo com o cálice do Senhor, que significa a obediência, a renúncia, a abnegação, a humildade, o sacrifício, a devoção. E do outro lado, um demônio, também com um cálice, que significa a soberba, a desobediência, o ego, a arrogância. Que significa, que fala de você fazer valer a sua vontade, o seu querer, os seus desígnios, seus pensamentos. Quem dera que chegue o dia onde todos nós tenhamos apenas um cálice para beber. Que nós não tenhamos escolha. Ore para o seu irmão e diga: vai chegar um dia que você não vai ter escolha. Sabia? É péssimo para você poder escolher. É péssimo para você. É um mau sinal. Quando você pode escolher, é um mau sinal. Eu posso obedecer ou não. Isso significa que você não é todinho dele ainda.
Porque quando você é só dele, não tem escolha. Nós somos servos, somos escravos da vontade dele. Não há escolha, entende? Não há como você viver a vida nesta terra sabendo que você não o agradou, sabendo que a vontade dele não é absoluta na sua vida. Que um dia todos nós sejamos crentes que não tenham escolha. Se você ainda é um crente que tem escolha, você precisa que alguém ore por você. Você precisa orar mais. Porque o verdadeiro cristão, o filho de Deus, ele não tem escolha. Ele foi capturado. Ele é todinho dele. Ele não tem escolha. Ele não tem plano B. É só ele. É só a vontade dele. É só o querer dele. E ele é preservado, e ele é guardado, e ele é livre, e ele é abençoado, e ele é seguro, e ele é fundamentado. Por quê? Porque ele é servo. Não tem a escolha. Só existe um cálice para mim e para você. O cálice que Cristo pagou o preço naquela cruz. A obediência. Só. Não é o meu querer, não é o seu querer. Não é a minha vontade, não é a sua vontade. Que pena. Que pena se a sua vontade ainda rege a sua vida. Sabe aquele erro que você cometeu? Foi a sua vontade. Sabe aquilo que você falou precipitadamente? Foi o seu querer.